Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para falar sobre um tema que eu estava até pensando, inclusive, em fazer no meu segundo canal, que é o Garden Futebol Internacional. Se você, inclusive, não é inscrito lá, se inscreva lá também, vou deixar no final desse vídeo. Que eu falo mais, obviamente, sobre futebol internacional, mas às vezes sobre outros times daqui do Brasil. Mas eu pensei em trazer para cá porque eu acho que faz sentido e eu vou tentar explicar, né? Bom, no momento que eu estou gravando, eu não sei exatamente o título que eu coloquei, porque eu não tinha ainda pensado, né, antes de começar a gravar, qual seria exatamente o título. Mas o vídeo em si é para falar sobre a estrutura única que tem se usado, né, no futebol brasileiro, que é muito usado aqui, e no Santos também, né, que é o 4-2-3-1/4-3-3, né. O Santos eu já até expliquei o porquê em outro vídeo aqui, que eu acho que é isso, e até porque o Kleber já falou em uma entrevista também pós-jogo. O Santos sempre joga no 4-2-3-1, que é o sistema com um centroavante lá na frente, dois meias abertos, né, que fazem papel de ponta muitas vezes, e um meia centralizado, claro, dois volantes e uma linha com 4 jogadores defensivamente normal, né, igual todas as outras. E isso me incomoda um pouquinho porque às vezes quando a gente fala, eu já falei até aqui em vídeos de pré-jogo e tal, e como uma vez em live aqui com a gente montando o time, que às vezes a gente pode pensar em outras formas de mais ou menos montar a equipe, e o Santos não faz isso, né? É sempre a mesma coisa, fica sempre repetido, né? E a gente teve exemplos recentes em Cruzeiro e Palmeiras, ontem mais especificamente do Palmeiras, eu já vou citar já, como às vezes isso pode mudar um pouquinho e funcionar. Mas vamos explicar tudo isso durante esse vídeo. Antes eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro, também fique à vontade, ajuda bastante a gente. Mas o like e a inscrição é de graça e fortalece bastante o canal. Bom, por que eu estou falando isso, né, mais especificamente? Eu queria até colocar imagens, mas realmente não tem como, porque Libertadores é bloco na hora. É bloco na hora do vídeo, realmente não tem como colocar. Lances, eu digo, né, claro. Ontem o Palmeiras goleou o Universitário do Peru na primeira partida das oitavas de final, né, por 4-0. E por mais que a gente possa pesar aqui, claro, é um adversário de nível bem mais baixo, né, obviamente. Mas o Palmeiras jogou com uma dupla de ataque ali, com o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que destruiu o Universitário no primeiro tempo. Destruiu assim completamente. Os zagueiros estavam perdidinhos, não sabiam como acompanhar as movimentações dos dois. Tanto que o Palmeiras sofre pênalti assim, o Palmeiras faz gol assim, o Palmeiras tem chance que o goleiro defende cara a cara assim. Então pode olhar os melhores momentos que vocês vão ver. Realmente se entenderam muito bem os dois e ferraram com a defesa do Universitário mesmo, né? E assim, eu citei o Cruzeiro no começo também, que é o jogo contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro joga com o Caio Jorge e o Gabigol. E aí com os dois você tinha também uma movimentação, especialmente a do Gabigol, que é mais inteligente para isso, né? Para ler essas entrelinhas, saindo quase como um meia ali, e o Caio Jorge só movimentando e escapando também. Inclusive o segundo gol, acho que é o segundo gol daquele jogo, o Cruzeiro vence por 2-0. É uma tabela espetacular dos dois, e o Caio Jorge marca. O belo passe do Gabigol. Ah não, é o primeiro, desculpa, é o primeiro. O segundo é do Lucas Silva. Mas enfim, esse jogo também. E o que eu quero dizer com isso, né? Que tem outras formas, né? A gente poderia até lembrar o ano passado, o Corinthians do Ramon Dias, que jogava com o Memphis e o Yuri, né? Fazia o losango lá, né? No meio de campo, tinha o Carídio de um lado, o Martins do outro, o Garra com o meia centralizado, e acho que era o Ranieri, né? O primeiro volante mais preso, e na frente o Memphis e o Yuri. São dois caras também de movimentação e que conseguiam fazer esse jogo andar, né? Então, repito, estou citando tudo isso porque existe essa possibilidade. E no Santos me incomoda, e até uma crítica além da comissão técnica atual, tá? O Caixinha também era difícil fazer isso. Por mais que quando o Santos, sempre lembrando, né? Quando o Santos do Caixinha atacava, muitas vezes fazia aquele 3-2-5, né? Com 5 jogadores lá na frente, mas eram em situações um pouco mais específicas, né? E o Santos do Kleber Xavier até chega em alguns momentos também a usar isso, contra o Grêmio, em alguns momentos da derrota lá no Sul, aquele empate com o Ceará no Allianz também acontece isso em alguns momentos. Todos esses jogos tem vídeo aqui no canal até falando disso, mas é sempre a mesma estrutura parecida, sabe? Então, eu levanto essa hipótese, por que não jogar com dupla de ataque, né? Isso facilita
algumas situações, especialmente para os dois atacantes. Quando você tem caras de... Por exemplo, eu poderia citar o Neymar, sempre o Neymar e mais um, eu vou falar aqui, tá? Mas o Neymar poderia fazer também o papel do meia, que eu já explico qual seria o papel do meia, pelo menos na minha visão nesse sistema, né? Se você faz o Santos com uma dupla de ataque, e eu não percebo, eu não estou nem falando 4-4-2 necessariamente, o 4-2-2-2, qualquer um, tá? Só focar mais na dupla da frente ali. Se você tem Neymar e Tiquinho, você tem um jogador que por mais que não vá se movimentar tanto, que é o Neymar, e nem o próprio Tiquinho não vai se movimentar tanto, né, abrir o campo, não vai sair tanto da área para buscar jogo caindo para o lado, mas você vai conseguir ali um cara que faz o pivô, que sustenta muito o duelo, que consegue pisar na bola e segurar até alguém chegar, e você vai ter um cara também que até sabe sair da área e tudo mais, jogar fora. E o Neymar com essa capacidade de criação, você vai ter mais liberdade ali para os dois. Se você coloca, por exemplo, Neymar e David, você vai ter já aí sim um centroavante de movimentação, né? Um cara consegue buscar o jogo, consegue sair da área, mais ágil, de repente até tirar o zagueiro da posição dele. E para mim, se você usa o Luka, você tem um misto dos dois ali, que é um centroavante mais forte que o David, também tem essa capacidade de mais sustentar um pouquinho o duelo, não tanto igual o Tiquinho, que até pela experiência, pela força natural mesmo já de ter tantos anos aí de carreira, que sabem entender mais a força que os adversários jogam, mas você vai ter um cara que também consegue se movimentar, sair da área, talvez nem tanto quanto o David, mas que tem muita qualidade para fazer isso. Ou seja, o Santos tem atacantes de diferentes características para fazer isso. E quando você olha, vou comparar de novo com o do Palmeiras junto. O Palmeiras jogou com o Flaco e com o Vitor Roque, né? Nenhum dos dois também, eu ia falar o Vitor Roque, mas nenhum dos dois também são centroavantes que são muito ágeis, apesar dos dois serem ágeis, mas não são centroavantes que vão cair para a ponta e conseguir jogar aberto, não vão fazer isso. E também não são centroavantes igual o Tiquinho, assim, para fazer duelo, sustentar pivô e tal, apesar do Roque ser mais forte nesse sentido, tanto que tem o apelido de Tigrinho, né, também. Mas são dois centroavantes que têm essa capacidade de se movimentar e de se entender muito bem. Aí eu volto a falar para vocês, o primeiro tempo, as tabelas que eles fazem, quando o Roque sofre o pênalti do primeiro gol, quando o Flaco faz o gol no segundo, são tabelas ali de movimentações extremamente inteligentes e de jogadores que conseguem sair da área, mas que jogam ali no espaço curto, que se entendem nesse espaço curto, e a própria zaga do Universitário fica perdida. Eram dois zagueiros mais pesados que estavam jogando também, né? O cabeludinho que é expulso, como é que é o nome dele? Peraí, eu vou até olhar aqui, abrir rapidinho. Mas o Riveiros. E o outro é o Corzo. São dois zagueiros até mais pesados e tal. E os dois conseguiram fazer essa leitura de se movimentar muito bem e escapar sempre deles. Então, de novo, aí eu pergunto, por que o Santos não poderia tentar isso, né? Acho que o Santos fica muito preso às vezes em certas limitações que não fazem tanto sentido. Sobre o papel dos meias, até que eu ia falar, se você prefere usar o Neymar como meia nesse cenário, até acho justo também. Por exemplo, você pode imaginar uma dupla de ataque entre Luka e David, Luka e Tiquinho. Acho que poderia sim casar isso. É que aí, provavelmente o Luka, né, falando dos dois, provavelmente o Luka ia ter que fazer mais esse papel de combate na hora de marcar. Inclusive, eu vou deixar por último essa parte na hora de marcar. Mas ainda, pegando o exemplo do Palmeiras ontem, o Palmeiras tinha como meias, né, nessa situação, o Paraguai que chegou agora, né, o Sosa, do Nottingham, e o Maurício do lado direito. O Maurício é sim mais um meia mesmo, né, um meia atacante até, um jogador que faz muitos gols para a posição dele, chega mais à área, mas que tem essa capacidade de armar o jogo. O Sosa é mais um jogador de velocidade mesmo. Só que aí o que eu achei interessante na escolha do Abel foi isso, como ele coloca, vou até falar o time inteiro, tá? Ele vai com o Everton, o Giai na direita, o Gomes, o Mikael e o Piquerez. Aí por dentro o Martínez como esse volante mais preso, o Lucas Evangelista, que é um cara de qualidade para carregar essa bola, mas não tanto de pisar a área, ou seja, ele é o cara então justamente ideal para fazer nesse sistema, porque é o cara que vai te avançar, vai te dar essa bola com condução e qualidade na frente, e aí entrega ou para o Maurício também para ser um armador, ou para o Sosa já para fazer mais essa parte de atacar o espaço, de último terço, né, de velocidade mesmo. Então, Martínez Evangelista, Maurício Sosa, Vitor Roque e Flaco. E aí você pode ter dois papéis diferentes para os meias, né, nessa formação. Se fosse um cara igual ao Maurício, um meia para chegar na área, mas para também ter essa responsabilidade de achar os dois atacantes livres, o Neymar pode fazer isso. O meia de velocidade já nem tanto, para cair abrindo pelo lado, né, para espaçar o campo mesmo, não vai ser ele. Mas aí você tem o Guilherme para fazer essa função, você tem o Barreal para fazer essa função, tem alternativas, né?
Cabageiro, claro, com menos qualidade técnica que o Sousa, mas para fazer mais ou menos o papel que o Sousa fez ontem. E aí você poderia ter como volante, seja o Bom Tempo, seja o Ian, apesar de não ser utilizado, né? Mas esse cara para conduzir a bola para chegar um pouquinho mais à frente. E aí, até derrubei a caneta. No caso do Palmeiras, o lado esquerdo era composto pelo Piquerez, que é um lateral também que tem capacidade para subir, para atacar mais, para seja jogar por fora ou jogar por dentro também. E enquanto o lado direito era o Giai, né, que é um lateral mais preso. Então você, às vezes, de repente, uma composição defensiva ali, o Martínez também caía mais pelo lado direito. Então o Maurício poderia ter mais liberdade, trazendo para o lado do Santos. O Neymar poderia ter mais liberdade, aí você faz um lado direito mais preso, com o Zé Rafael e o Mike. Pode ser, por que não? E o lado esquerdo com mais liberdade, com o Souza, o Guilherme, apesar do Guilherme ter esse vigor, né, para voltar para marcar também, essa capacidade física maior que a do Neymar. Enfim, claro que eu estou levantando aqui hipóteses baseado numa situação específica, né? Não dá para fazer todo jogo, isso eu concordo. Mas também não precisa necessariamente abrir os meias em todo jogo, ou colocar pontas e só abrir os pontas lá em todo jogo, assim. São hipóteses que eu acho que o Santos poderia trabalhar e explorar mais, porque se a gente tem dificuldades no lado defensivo, e eu concordo, acho que faltam zagueiros, é um fato, né? Volante ali, o Arão tá treinando, inclusive, será que vai jogar finalmente? Mas volante ali a gente tem algumas opções também, por mais que mais limitadas em questão de estilo, né? Rincon, Zé, Schmidt, e aí você tem o Bom Tempo como esse cara mais móvel. Mas o lado ofensivo tem muita gente, e gente de diferentes características. Eu acho que o Santos poderia muito bem se beneficiar disso. Poderia fazer situações melhores a seu favor com o elenco que tem. Apesar de, como eu falei, eu entender que em certas situações é realmente complicado mesmo você ter que utilizar isso. Mas em outras você pode utilizar mais. E para finalizar, o lado defensivo que eu falei, né? O lado defensivo, o Palmeiras ontem, especificamente ainda falando deles, marcava com 4-4-2, né? Ou seja, da mesma forma você pode ter como defende atualmente. Se você tem o Neymar, por exemplo, na frente, ele é o cara de dar o primeiro bote. Se você tem ele como meia, você coloca ele para o lado que estiver mais protegido defensivamente. Por exemplo, joga ele para o lado para fechar o lado direito só e na hora de defender você tem Mike e Zé Rafael por trás, enfim. Meu ponto é, tem alternativas, tem o que fazer. E eu, particularmente, sempre gostei muito, até porque é uma questão também do que a gente cresceu assistindo, né? Eu vou falar, eu cresci muito vendo dupla de ataque, claro, mas eu cresci vendo futebol do começo dos anos 2000, década de 2010 também, onde só se jogava, era uma tendência a jogar, não só aqui no mundo inteiro, jogar com pontas, né? Com dupla de ataque, sem pontas. Tanto que a posição de segundo atacante meio que morreu, né? Ultimamente no futebol, porque não tem muito isso. Mas era uma posição que sempre foi muito utilizada, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E eu entendo também, como eu falei, que tendências, né, acontecem. Quando o mundo começa a jogar de uma forma, normalmente começa lá na Europa, todo mundo vai replicando, né? É que às vezes aqui chega um pouquinho atrasado, e não necessariamente também é o ideal para aquele momento. Sei lá, um momento de reflexão, bem verdade. Já que essa sexta-feira foi um pouquinho parada, eu achei que valia a pena levantar esse questionamento. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente volta. Valeu, pessoal!